claro. Explica só um pouquinho sobre o Fundeb, professora, porque eu entrevistei hoje o Daniel e parece que foi uma vitória de vocês com os parlamentares e uma ação do Omar Aziz. Explica um pouquinho o que aconteceu dentro do arcabouço. Nós conseguimos... Porque qual é a questão do Fundeb dentro do arcabouço? Quem está dizendo que não muda nada para o Fundeb não está exatamente mentindo, porque, de fato, como o Fundeb está numa definição constitucional, e essa lei é uma lei complementar, ele não consegue mudar de baixo para cima. A única coisa que ele consegue mudar de baixo para cima é o que ele está autorizado a mudar, que é exatamente, ao aprovar a regra fiscal, revogar o teto de gastos. Mas outras coisas ele não pode. Mas o que acontece quando você diz, não, mas o Fundeb vai entrar na conta da regra fiscal? Significa que o Fundeb vai crescer dentro mais que 100% do crescimento da receita, porque está escrito na Constituição que a participação do governo federal no investimento em educação através do Fundeb vai crescer. E vai crescer num determinado parâmetro que pode ser maior do que o crescimento da receita. Os mínimos constitucionais de educação e saúde também vão para dentro do teto e também vão crescer 100% da receita, no mínimo. Por quê? Porque se diz que o mínimo constitucional é 18%, e a gente hoje não está investindo 18%, tudo que crescer da receita vai ter que crescer 18% desse todo. Então, você está crescendo 100%. E a regra fiscal diz que tudo, o conjunto das coisas, tem que crescer 70%. Então, se é uma coisa crescendo a mais de 100%, outra coisa crescendo a 70%, a 100%, e o resto todo vai ter que fechar em 70%, significa que a regra fiscal, os mínimos constitucionais e o piso da enfermagem vão pressionar as outras despesas para elas diminuírem. Elas não vão poder crescer a 70%. Eu disse para a secretária de Finanças do Ministério da Fazenda, falei, olha, por que você já não tira fora e diz, não, o teto de crescimento é 50%, não é 70%. Eu não fiz a conta, eu não sei qual vai ser esse impacto. Mas, inevitavelmente, ele pressiona os outros. E aí, quando você tem um representante do governo dizendo que, então, a solução vai ser acabar com o mínimo constitucional, você está colocando uma concorrência entre a moradia, a cultura, a assistência social, que vão ter que crescer menos para poder a educação, a saúde, o Fundeb e o piso da enfermagem continuarem crescendo como está previsto. E aí, essa disputa que a gente não quer. Sem contar que, no caso do Fundeb, pode faltar um pouco a mais, porque tem algumas coisas que dependem da regra fiscal. Isso sem contar de outras coisas que eu estou falando, que eu não estou falando. Por exemplo, você pode crescer a 100% o investimento, mas se o avanço da arrecadação... Opa. Acho que a professora travou aqui um pouquinho, gente. Opa, voltou. Se a arrecadação... Volta para essa frase. Se a arrecadação não crescer o suficiente, você vai ter o dinheiro para investimento em educação, então você vai construir o prédio, mas a meta vai barrar ter concurso. Você não vai poder botar professor e outros trabalhadores da educação dentro. Então, qual é a vantagem? Idem para a saúde. Você vai poder construir a UPA, mas não vai poder contratar o médico para trabalhar, ou a enfermeira, radiologista ou atendente para trabalhar dentro. Como é que funciona? Isso favorece a terceirização. Então, a gente quer tirar o Fundeb para proteger ele desse, entre aspas, fogo amigo, e para poder garantir que não vai ter nenhum tipo de outra interferência para a execução dele. Por quê? Porque se você está numa lei complementar, também pode mudar todo dia, e daí amanhã eles podem dizer outras coisas. Ou, inclusive, com a maioria que o Lira tem no Congresso, eles resolverem fazer outra emenda constitucional para tirar, meter a mão no Fundeb. A gente não quer isso. Então, para proteger o Fundeb, para proteger os mínimos constitucionais, para proteger o piso da enfermagem, dessa, entre aspas, concorrência entre os direitos, é que a gente quer tirar ele do arcabouço fiscal. Nosso sonho era não ter regra fiscal nenhuma. Vivemos muito bem até sem ter a regra fiscal, e quando ela existiu, o teto foi tão brutal que matou literalmente milhares de pessoas. Mas a gente também sabe que pela PEC da transição só dá para revogar o teto tendo alguma regra fiscal. Então, que ela seja o mais próximo possível do que o governo apresentou e o mais distante possível do que o Cajado apresentou. Aí a gente conseguiu que o Omar Aziz, que é o relator desse projeto no Senado,
tirasse o Fundeb, então ele deve ir à votação na CAI amanhã. O PL pediu... Que fique claro um pouco sobre esse senador, se eu só fazer uma aspa muito rápida, eu cobri o Omar Aziz e a política em Amazonas, eu não tenho a menor simpatia por ele, mas que bom que ele tomou essa medida por vocês. Isso é excelente. Não, com certeza, eu também não tenho nenhuma, mas quando eu vou para o Senado fazer trabalho sindical, que a gente vai lutar pelos direitos, pela educação, eu tenho que conversar com isso mesmo, com a Damares, com o Moro. Não adianta eu só conversar com o Paim, né? Porque o Paim já é nosso, já está fechado. Tem que conversar com os inimigos, né? Mas, com certeza, ele adotou uma postura que eu acho razoável. O Senado é um defensor do Fundeb, assim, a maioria do Senado é defensor do Fundeb constitucionalizado, que é uma vitória do Brasil, desse Brasil que acha que a educação é a geni. Por enquanto, pelo menos, a gente tem mais defesa, e é importantíssimo. O problema é que não vai bastar fazer passar no Senado. Então, vai voltar para a Comissão de Assuntos Econômicos amanhã, depois que o PL voltar, e a gente espera que tenha tramitação e que aprove, então, a regra fiscal sem o Fundeb no teto. Mas isso obriga a voltar para a Câmara, e aí a gente tem que seguir a pressão sobre o Arthur Lira, sobre todos os nossos inimigos que, infelizmente, elegemos no parlamento. Mas é isso, eu também